Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor nos ensina: não te indignes quando os ímpios prosperam, não te indignes quando vês as leis de uma província violada, porque, na verdade, quando ele diz não te indignes, porque aquele que é sábio, ele sabe daquilo que estão a produzir e que na verdade estão armando para si mesmo uma como uma armadilha, como há um tempo e um propósito debaixo do céu, a palavra diz, até mesmo os ímpios para o dia do juízo. E quando vem esse juízo, já sabemos do seu triste fim, porque na verdade tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia, tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. Aquele que agiu com impiedade, ele reage à extrema altura, assim a palavra diz, assim como aqueles que seguem sempre como amantes do prêmio da justiça e que estão sempre, segundo amando a benevolência, eles recebem dessa própria benevolência, mas aquele que andou como que malfeitores recebe da sua própria maledicência. A palavra diz que um justo, ainda que venha cair 7 vezes, é levantado, porque aquele que permanece no Senhor, ele é uma rocha, ele é uma fortaleza. Ele outrora nos tirou de um lago aonde estávamos atolados até o pescoço num lamaçal de toda espécie do pecado e nos firmou num alicerce seguro, como aqueles que perseveram. A palavra diz: edifício de Deus, casa do Deus Altíssimo, onde Jesus é o construtor, que é mais digno de honra do que a própria casa, aonde ele nos firma e nos mantém sempre. Aqueles que outrora estávamos inconstantes, segundo um leite puro espiritual, como crianças, que, embora ainda discorrendo como meninos, nós largamos as infantilidades, já não se discorre como criança, mas como que adultos, daqueles que não há inconstância, porque aqueles que perseveram na inconstância, a palavra diz que não se consolida a casa, e ele não tem prazer naqueles que seguem inconstantes, e acaba permitindo com que venham desvanecer ao invés de estar segundo aquele que é fiel e verdadeiro. A palavra diz que não ficará pedra sobre pedra para aqueles que seguem na inconstância, que não se consolida a casa e ainda buscam enganar e seduzir uma multidão. Uma vez que não alcançaram, eles buscam desvanecer, eles buscam, na verdade, com que aqueles que estão rumo ao reino dos céus venham não alcançar. A palavra diz: eles apropriam da chave da sabedoria, não herdam o reino dos céus, não move um dedo para ajudá-los e ainda busca impedir aqueles que estavam prestes a entrar. Aqueles que na verdade se der ouvidos a eles, mas aqueles que seguem ouvindo o Espírito reto e aquele que nos tirou da condição de inconstância e nos mantém permanentes, não permite ser influenciado, uma vez que temos o discernimento e discernimos os espíritos. Ele forma a luz, as trevas, o ferramenteiro faz absolutamente tudo.
assim como temos o discernimento do Espírito Santo, por através dele discernimos aqueles espíritos que não procedem do Senhor, porque na verdade eles estarão sempre divergentes para conosco. A palavra diz: não envolveis com eles vãs discussões, ondas teológicas, assim como eles procedem, aonde são desencaminhados aqueles que dão ouvidos e ficam de um lado para o outro. Mas que haveria divergência para que fosse conhecido aqueles que estão em Cristo. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Haveria divergência para que fossem conhecidos os escolhidos. Por isso, usai sempre da benevolência, não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem e buscai este discernimento a fim de não serem enganados e tampouco seduzidos. Porque Jesus rasgou o véu e nos concede, ele sendo sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz, o maior abençoou da promessa, trouxe pão e vinho, pois não se achou outro maior, sendo o menor e servindo com a verdade, se tornou grande no reino dos céus. E a ele seja toda honra e toda glória, aquele que nos outorga do poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para destruir todas as forças do mal e trazer a benevolência segundo a sua infinita bondade e misericórdia, como assim alcançamos que o povo venha se arrepender dos seus maus caminhos e também alcançar da sua benevolência. E os que seguem como malfeitores e enganadores, ele os vence pelo sopro da sua boca. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.